Bem-vindo ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. E hoje nós estamos falando aqui, gravando para o YouTube e falando ao vivo no Insta. Bom, hoje nós vamos bater papo sobre um assunto muito especial, tá? Muita gente tem pedido para a gente falar um pouquinho da parte prática, né? Eu vou falar um pouco das medidas de proteção e combate a incêndio, tá? Então, quais as medidas de proteção e combate a incêndio que eu devo saber para começar a trabalhar com os projetos de bombeiro? Então, é uma aula muito importante para a gente ter uma noção geral do que é mais importante de você saber para começar a trabalhar com os projetos de bombeiro. Bom, inicialmente, bem rapidamente, né, eu queria mais uma vez falar a diferença dos tipos de regularização de edificações no bombeiro. Nós temos os projetos técnicos e os projetos técnicos simplificados, tá? Lembrando que a principal diferença entre eles é que o projeto técnico, a gente precisa de uma planta. O projeto técnico, nós precisamos primeiro aprovar uma planta junto ao Corpo de Bombeiro, para posteriormente nós pedirmos a vistoria. E já no projeto técnico simplificado, começa primeiro a gente já pede direto a vistoria, a gente já instala ali os equipamentos e já pede direto a vistoria. Essa é a principal diferença. A apresentação de plantas junto ao Corpo de Bombeiros. Então, imagina só, aqui no estado de São Paulo, até onde eu sei, somente aqui, o projeto técnico simplificado agora está até 1.500 metros quadrados, ou seja, existem algumas edificações que precisam de sistemas mais complexos, como hidrante, alarme e iluminação de emergência, e justamente não precisa da apresentação de plantas, né? Eu falei, inclusive, hoje com um colega meu, e isso é muito comum, né? Ele pegou um projeto técnico simplificado de 1.200 metros quadrados, tá? Não precisa apresentar planta no bombeiro, mas é comum nós apresentarmos uma planta para o proprietário, para ele saber o que ele tem que instalar, tá? Então, ele basicamente está apresentando a planta para o proprietário, para ele saber onde instalar o reservatório de incêndio, quantos hidrantes que tem que ser instalado, onde vão instalar o alarme e iluminação de emergência. Mas a regra, né? A regra é que os projetos técnicos simplificados, eles, como o próprio nome diz, eles são locais com menor risco. Eles são locais menores nos quais você não precisa de apresentar planta e você não precisa de medidas mais complexas, como o hidrante, alarme, a iluminação de emergência e outros, né? Então, em regra, a grande diferença, projeto técnico, você apresenta primeiro uma planta no bombeiro para depois você pedir a vistoria. E no projeto técnico simplificado, você já pede a vistoria direto. Então, essa é a principal diferença, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, que nós estamos ao vivo aqui no Instagram, pode estar fazendo a pergunta aqui. Se quiser entrar ao vivo, a gente vai tentar colocar ao vivo aqui para bater um papo, tá? Tiver sem problema nenhum aí, a gente conversa e esclarece as dúvidas aí de qualquer campo da área de proteção e combate a incêndio. Então, justamente para ficar mais rico aí o nosso bate-papo. Então, se você tiver alguma dúvida, mande a dúvida aqui pra gente, eu vou responder ao vivo. Se você quiser entrar ao vivo comigo aqui para discutir alguma coisa relacionada à proteção contra incêndio, também pode entrar ao vivo, tá? A ideia é justamente deixar esse debate mais rico para vocês, tá bom? Agora, a gente sabendo qual a principal diferença entre projeto técnico e projeto técnico simplificado, a gente pode partir para as medidas de proteção que são mais importantes, que a gente tem que saber. E agora vem uma pergunta crucial, né? O porquê eu tenho que saber algumas medidas? Eu chamo elas de medidas básicas de proteção e combate a incêndio. E justamente essas medidas básicas de proteção e combate a incêndio são que vão habilitar você a começar a trilhar um caminho junto aos projetos de bombeiro, junto à área de prevenção e combate a incêndio. Hoje eu estava conversando com o Murilo, tá? O Murilo é um aluno do curso, né? E o Murilo justamente ele trilhou esse caminho, né? Primeiro ele dominou as medidas básicas de proteção que nós vamos estar conversando hoje e agora ele já está partindo para as medidas maiores. Então é um caminho natural, é um caminho que todo mundo deve seguir. Quais as medidas básicas então que eu tenho que saber, tá? Eu separei aqui, ó, e nós vamos bater um papo sobre cada uma delas, né? São extintores, sinalização, saídas de emergência e iluminação. E eu incluiria ainda central de GLP,
né, que é muito comum a gente pegar uma central de GLP. Se você dominar principalmente extintores, saídas de emergência e sinalização, você já tem que começar imediatamente a trabalhar com os projetos de bombeiro. Inclusive, eu sugiro a você que já comece a buscar os seus primeiros clientes. Você tem que se desafiar para você sair do patamar que você está. Não fique esperando estudar todas as normas, todas as legislações. Se eu tivesse que dar um conselho para você, passar uma lição de casa, seria justamente você já ir atrás dos seus primeiros clientes. Você pegando o seu primeiro cliente, você está desafiado e aí vai ser muito mais rápido o seu aprendizado, porque você está com um compromisso com esse cliente e você tem que justamente resolver o problema dele, tá? Vamos falar um pouquinho dos extintores, tá? Eu considero os extintores a medida de proteção e combate a incêndio. Por que eu chamo ela de básica? Porque é uma das medidas de proteção e combate a incêndio que ela vai em todas as edificações. Todas as áreas que tem que estar regularizadas junto ao Corpo de Bombeiro, ela vai ter a proteção por extintores, tá? E o que eu tenho que saber de extintores para poder proteger uma edificação, tá? Basicamente, eu tenho que saber que eu tenho tipos diferentes de extintores. Para começar, eu tenho que saber que eu tenho extintor de água e extintor de pó. O extintor de água normalmente são aqueles extintores um pouco maiores, tá? Então ele comporta 10 litros, ele é um pouco mais comprido. Vocês olhando, quando vocês visitarem algum comércio, um supermercado, um shopping, já dá uma olhada. Os extintores de água são extintores um pouco maiores e os extintores de pó normalmente são aqueles menorzinhos, tá? E qual a diferença principal? Por que eu tenho que saber que tem extintores diferentes? Obviamente, eles apagam tipos, classes de incêndio diferentes. O extintor de água, ele é um extintor próprio para materiais classe A. Pessoal, isso aqui é o básico para vocês começarem a poder conversar com os clientes de vocês, para vocês poderem começar a pegar os primeiros projetos de incêndio. Então, você tem que saber que nós temos tipos diferentes de extintor. Os mais comuns são os extintores de pó, que são os menores, e os extintores de água, que são aqueles um pouco maiores. O extintor de água, obviamente, você usa no que a gente chama de material classe A, que são madeira, papel, papelão, tecido. São materiais que queimam tanto em superfície quanto em profundidade. Tá? Tem uma pergunta aqui, já vamos responder. Ó. Em um condomínio, é obrigatório colocar extintores em vagas de estacionamento? Se essas vagas forem cobertas, é obrigatório. Se não for coberta, a norma fala que não precisa, a não ser que esse estacionamento descoberto estiver sobre um estacionamento coberto, ou seja, você tem uma laje onde embaixo você tem veículos e em cima é descoberto. Nesse caso tem que ter proteção. Caso contrário, não é obrigatório, tá? Então, o extintor de água, ele serve para classe A, entendeu? Basicamente o que eu falei, madeira, papel, papelão, tecido, esse é o extintor de classe A. O extintor de pó, ele é o extintor para classe BC, ou seja, classe para líquidos inflamáveis e materiais energizados. Então, uma televisão, por exemplo, a televisão ela vai ter o material classe A, né, que é o plástico, né, ali que vai estar pegando fogo, fiação, mas ele está energizado. Por ele estar energizado, ele é um incêndio classe C. O incêndio classe B já são os líquidos inflamáveis. Então, a água não combina nem com a energia e também não combina com o líquido inflamável. Você pode ter acidentes se você jogar água, por exemplo, numa panela de gordura que estiver pegando fogo. Então, serve para a gente estar guardando. E por que eu estou explicando essa diferença entre essas duas classes de incêndio? Isso é o básico para você conversar com o seu cliente. Ele vai te perguntar, poxa, qualquer tamanho de estabelecimento, seja uma área industrial gigantesca ou seja um pequeno comércio, né? O seu cliente vai te perguntar, mas por que eu preciso ter 2 extintores se meu estabelecimento é tão pequeno? Basicamente, você está seguindo essa norma. A norma determina que toda edificação tem que ter, no mínimo, 2 unidades extintoras. Isso é a regra geral. Tem as exceções, tá? Mas, no mínimo, 2 unidades extintoras. Um extintor para classe A, que seria o extintor de água, e um extintor para classe BC, que seria o extintor de pó químico BC. Qual é a exceção? Você pode substituir esses 2 extintores por um extintor de pó químico ABC. Ele substitui qualquer um desses extintores. Então, aqui tem uma outra pergunta, né? Mas basicamente
a norma fala que você tem que ter no mínimo 2 unidades extintoras. O Anderson está perguntando para a gente, né? Para RT de inspeção elétrica para os bombeiros, precisa ser engenheiro eletricista? O civil e mecânico pode? O civil e o mecânico pode, mas por quê? Porque o bombeiro cobra apenas para cargas baixas, né? Então, não precisa ser engenheiro eletricista para o bombeiro. Então, sim, dá para o engenheiro civil e o engenheiro mecânico fazerem essa RT aí, e o bombeiro aceita, e o CREA também dá essa autonomia para esses profissionais, tá? A norma, então, fala, qualquer edificação tem que ter no mínimo 2 unidades extintoras. E todos os pavimentos de uma edificação também tem que ter no mínimo 2 unidades extintoras. Opa, se eu já tenho essa informação, é muito importante para eu começar a conversar com o meu cliente. Eu já sei que eu tenho que ter extintores para classe A e para classe BC dentro da edificação. O que mais é importante? Será que se eu tiver uma edificação de 100 metros quadrados, apenas esses 2 extintores vão cobrir toda a área? E se eu tiver uma edificação de 30 mil metros quadrados? Certamente não serão apenas 2 extintores que vão cobrir toda essa área, né? Então, isso aí é muito importante, são as sacadas. A norma fala que como que você distribui os extintores. Você tem que colocar um extintor. Pessoal, e essas são dicas preciosas e dicas que vocês realmente vão utilizar para saber distribuir extintores, né? Para fazer os seus projetos técnicos simplificados. Esse é um conhecimento importante para você. A norma fala que você tem que distribuir os extintores de forma que nenhum operador caminhe mais do que 15, 20 ou 25 metros quadrados para alcançar um extintor, tá? Então, isso nos riscos leve, médio ou alto. Ou seja, risco alto, um operador... desculpa, eu falei invertido. O risco alto, o operador não pode caminhar mais do que 15 metros para alcançar o extintor, tá? O risco baixo, ele pode caminhar até 25 metros para alcançar o extintor. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Quando usar o extintor de 6 ou de 10 quilos? Provavelmente está falando do extintor de pó, né? Os extintores, eles não são classificados por quilo, e sim por capacidade extintora, tá? Então a norma aí do seu estado vai pedir, provavelmente, que você tenha um extintor de 20 BC para um risco leve, 40 BC para um risco alto. E o quanto tem que ter de pó? Depende da qualidade desse pó, tá? A gente está em constante evolução tecnológica. Hoje, os extintores, nós temos extintores de 4 quilos, que eles são 40 BC. Também nós temos extintores de 4 quilos, que eles são 20 BC. Pode acontecer de daqui a um tempo a gente ter um extintor de 2 quilos que seja 40 BC, né? Depende da tecnologia estar aumentando, né? Então, os extintores com uma capacidade maior são pedidos para casos específicos, tá? Então, mas basicamente o que a norma pede hoje é um extintor 2A, que é um extintor de água de 10 litros, e um extintor 20 BC, tá? Que é um extintor de 4 quilos hoje. Esse é a regra geral. Então, como que você vai distribuir os extintores numa edificação maior? Seguindo essa regra que eu acabei de falar para vocês, de 15, 20 ou 25 metros. Uma pessoa não pode caminhar mais do que 15 metros para alcançar um extintor no caso de risco alto. Ou seja, tem lá uma madeireira com muita madeira, por exemplo, carga incêndio alta, né? Você tem um depósito de madeira. Um operador não pode caminhar mais do que 15 metros para alcançar um extintor. Em regra, se você tiver um extintor 30 metros um do outro e a pessoa estiver bem no meio, ela vai caminhar 15 metros para alcançar aquele extintor. É claro que a gente tem que considerar o layout interno, né? Ou seja, se você tiver máquinas, corredores, esses extintores não vão poder estar 30 metros um do outro, eles vão ter que estar mais próximos. Então você tem que simular esse caminhamento. Então, não há uma regra fixa que fala, olha, você tem que ter apenas 2 extintores, é o mínimo 2 extintores por pavimento. Se você tiver vários pavimentos, você vai ter no mínimo 2 unidades extintoras em cada um dos pavimentos. Com isso, você já começa a distribuir. Então, se você tem uma edificação muito grande, com layout muito rebuscado, cheio de prateleiras e máquinas, você vai colocando mais extintores, mas você vai usar essa regra dos 15, 20 ou 25 metros, tá? Mas, basicamente, a gente, então, faz a distribuição dos extintores dessa forma, seguindo o layout. Então, um extintor ele cobre uma área bastante grande, tá? Quando a gente tem mais problema para instalar extintor, muitas vezes em supermercados é muito complicado você instalar extintor, porque cada espaço ali entre as prateleiras tem um valor comercial, né? Às vezes você tem que falar, olha, não, tem que ter um extintor aqui nessa região e você vai negociar onde você vai estar instalando. Lembrando, pessoal, nós estamos falando aqui
das medidas básicas de proteção que você engenheiro, que você arquiteto tem que saber para começar a faturar com os projetos de bombeiro. Então, para você começar a faturar com os projetos de bombeiro, você tem que saber sobre extintores, tá? Nós falamos então da capacidade extintora e que nós temos que ter extintores para a classe A e para a classe B. Ou seja, nós temos que ter no mínimo 2 tipos de extintores, né? Esse é o básico. Você tem que ter no mínimo extintores de água e extintor de pó, tá? Ou extintores ABC. Depois disso, quantos extintores que nós temos que ter? No mínimo 2 unidades extintoras para edificação. E como que tem que ser distribuídos? Seguindo essa regra de 15, 20 ou 25 metros. Uma pessoa não pode caminhar mais do que essa distância para alcançar uma unidade extintora. Então pensa comigo, uma pequena farmácia, você não precisa nem pensar, ela vai ter apenas 2 extintores, né? Um comércio de roupa pequeno, 2 extintores. Está resolvido. E como que eu começo a distribuição desses extintores nessas edificações, né? Pessoal, eu estou passando muita coisa técnica aqui para vocês realmente poderem começar a buscar, poderem começar a trabalhar com os projetos de bombeiro. Inclusive, no começo eu falei que a gente deve, sem dúvida nenhuma, começar a buscar os primeiros clientes de bombeiro, tá? Então, é muito importante essa informação. A norma fala que você, quando vai distribuir os extintores, pelo menos um extintor não pode estar mais do que 5 metros da entrada principal. Ele tem que estar fixado ali, tem que estar próximo da entrada principal, a não mais de 5 metros. Então, sempre quando você entrar numa edificação, comece a reparar, tá? Em regra, você tem que ter um extintor ali perto da porta. Eu já chego numa edificação, é a primeira coisa que eu olho. Cadê o extintor? Muitas vezes, a pessoa aprova no bombeiro, depois ela acaba deslocando esse extintor para um outro local, né? Aí cabe o nosso conhecimento. Você que quer começar a trabalhar com projetos de bombeiro, você tem que justamente saber orientar o proprietário, né? É claro, você tem que orientar o proprietário de uma forma educada, saber perguntar para ele, olha, você sabe como que esse extintor tem que estar próximo ali da entrada, ele não pode estar mais de 5 metros, né? Na verdade, eu nem abordo a pessoa dessa forma, né? Se você realmente quer pegar o cliente, você tem que começar com um papo normalmente muito mais tranquilo com ele, né? Mas esse é um tipo de informação que é importantíssima você saber, né? O comerciante muitas vezes ele vai tirar o extintor, mas em regra o extintor ele tem que estar não mais de 5 metros da porta de entrada. Então essa é uma das regras. Quando se deve colocar extintores em peso maior do que o mínimo, tá? Tem alguns estados que eles pedem, quando o risco é alto, ele pede ao invés de um extintor ser 20 BC, ele pede 40 BC, tá? Aí, para alguns riscos específicos também, a gente precisa de extintores específicos. Por exemplo, para proteger líquido inflamável, para proteger central de GLP. A partir de uma determinada quantidade, tem tabelas específicas, mas sempre vai estar tabelado, tá? Então, você vai precisar de extintores maior por conta disso. Também você precisa de carreta para alguns casos específicos. A carreta tem um caminhamento maior, aumentado em 50%. Então, se você não, por exemplo, o caso do supermercado, que eu falei que você não pode distribuir os extintores de uma forma aleatória, porque o espaço é muito caro, né? Você coloca um extintor de carreta, você cobre uma área maior, você põe menos extintores. Então, são casos específicos, tá? O Anderson está perguntando se para o iniciante na área recomenda abrir um CNPJ logo de início. Eu não recomendo logo no começo. Eu acho que tem mais coisas para você se preocupar, tá? Normalmente você não vai precisar emitir nota. E legal se você tiver um parceiro que, se precisar, ele vai emitir uma nota para você. O cara que vende extintor, esses caras, normalmente eles vão te ajudar, porque você vai acabar indicando clientes para ele. Então, eu não recomendo. Começa a trabalhar, começa a correr atrás dos primeiros clientes. Não busque gasto antes de buscar dinheiro. Já vai atrás, já começa a catalogar os AVCBs aí da sua região, começa a correr atrás disso antes de abrir uma empresa, tá? Depois que você começar a rodar e tiver alguns meses aí sim você pensa em estar abrindo a sua empresa. Vamos ver aqui. Acho que tem só mais uma pergunta aqui, ó. Eu posso, ao invés de colocar 2 extintores, colocar somente um ABC? Não. Você consegue apenas substituir 2 extintores, um de água e um de pó, por 2 ABC. Ou tem uma regra que fala que se você tiver pavimento mezanino menor que 50 metros quadrados, ou se a sua edificação tiver menos do que 50 metros quadrados, aí nesse caso sim você pode ter apenas um extintor ABC. Mas apenas nesse caso. Nos outros você não pode, tá bom, Costa? Então, pessoal, você sabendo de que forma distribuir os extintores, basicamente você já dominou a proteção
por extintores. Tem um monte de pormenor na norma, né? E se eu puder dar mais um conselho para vocês, né? O primeiro deles foi começar a ir atrás dos seus clientes. Já corra atrás dos seus clientes. E pegue pelo menos uma dessas instruções técnicas para você ler. Eu recomendo que você leia aí a instrução técnica de extintor. Ela é uma instrução técnica curtinha, pequena, e você vai facilmente digerir toda ela aí, tá? Então, é uma das medidas de proteção básica. Outra medida, então, basicamente, nós falamos aí, tem bastante coisa ainda para falar de extintores, né? Mas com o que eu te passei, você já consegue fazer o seu primeiro projeto técnico simplificado, que, como eu expliquei lá no começo, é aquele que não precisa de planta. É aquele que você tem que começar a trabalhar com ele. Você que quer faturar com projeto de bombeiro, você que está buscando nova fonte de renda, que está descontente com o seu trabalho, comece a correr atrás dos clientes. Pegue o seu primeiro projeto técnico simplificado. Ganhe os seus primeiros R$1.000, R$1.500 para você ver como é bom, como é gostoso ganhar dinheiro nessa parte de projeto de bombeiro, tá? Domine essa parte de extintores e já busque o seu primeiro cliente, tá? Depois nós temos a parte de sinalização. Sinalização é para as empresas menores, com pequeno comércio, é muito simples a sinalização, pessoal. Por quê? A sinalização vai estar em cima dos equipamentos de proteção e combate a incêndio. Quais são os equipamentos obrigatórios para uma edificação de 80 metros quadrados? Extintor. Então você vai ter os extintores sobre os equipamentos, a sinalização sobre os extintores, sobre esses equipamentos, né? Então você tem o símbolo de extintor, é muito simples, né? Você sai andando aí no comércio que você já vai ver essas plaquinhas. Você vai colocar esses extintores, essa sinalização sobre os extintores, uma plaquinha de saída. Onde nós vamos botar uma plaquinha de saída? Sobre a porta de saída, você já sinalizou a saída. E sinalização de rota de fuga, que é aquela que indica, aquela setinha que vai indicar o caminhamento que a pessoa tem que percorrer até essa porta de saída. Gente, você não conhece nada. O que eu sugiro que você faça? Vai num supermercado relativamente grande aí na sua cidade e começa a prestar atenção. O que tem em cima do hidrante? O que tem em cima aqui do extintor? Qual é a plaquinha? O que está sinalizando? Quem já trabalha com projeto de proteção e combate a incêndio, você já entra no lugar olhando tudo isso. Meio que um imã pra gente, né? Então, se você prestar atenção, você já vai ver essa sinalização, essas medidas de proteção e combate a incêndio fixadas ali. A sinalização, ela segue essa lógica. E no começo, para essas edificações pequenas, você vai ter que distribuir 3 plaquinhas. As plaquinhas em cima dos extintores, 4 plaquinhas. A plaquinha de saída e a plaquinha que vai indicar o caminhamento para a saída final de emergência. A rota de fuga que a pessoa tem que percorrer. Você já consegue resolver, proteger aquela edificação de forma a poder pedir vistoria para aquela edificação. E aí, pessoal, o projeto técnico simplificado, ele está aí justamente para mudar a sua vida. Ele está para ser a porta de entrada nesse mundo de projeto de proteção e combate a incêndio, tá? Eu conheço muita gente que começou sem precisar sair do seu serviço, sem precisar deixar de fazer o que estava fazendo, começou a buscar clientes, a buscar parcerias, a buscar comércios, a buscar uma forma de estar ganhando dinheiro, mesmo antes de jogar o chapéu do outro lado do muro, como a gente fala, né, de abandonar o seu serviço. Ele começou ele pegou o primeiro trabalho, dominou, viu o que dava para fazer, pegou o segundo, pegou o terceiro, devagarzinho, foi criando uma estrutura para poder mudar de vida, tá? E não são poucos os casos dos engenheiros, dos arquitetos que hoje trabalham apenas com proteção e combate a incêndio, ou usam o projeto de proteção e combate a incêndio como uma forma de complementar a sua renda. E falo, em pouco tempo, normalmente, os projetos de proteção e combate a incêndio passam a ser a principal fonte de renda. Aqui tem mais uma pessoa perguntando, qual a regra de aplicação de pintura de solo para sinalização de extintor? A AIT não é muito clara sobre isso, né? Na verdade, a sinalização de solo ela é obrigatória em apenas alguns casos, tá? E isso confunde muito e é importante vocês saberem. Eu já vi gente querendo pintar loja de roupa, por exemplo. Não precisa. A norma exige pintura de solo em casos específicos. Estacionamento de veículos, indústrias, depósitos ou locais do grupo M, que são locais com líquidos inflamáveis, por exemplo,
centrais telefônicas, né? Então, são apenas para locais específicos. Para outros locais, por exemplo, na loja do supermercado, você não faz pintura de solo. Numa loja de roupa, você não faz pintura de solo. Ó, posto de gasolina faz pintura de solo? Em regra, ele faz porque tem líquido inflamável, tá? Em regra tem que ter. Se o bombeiro não cobra, deveria cobrar. Porque a norma fala que locais que tem líquido inflamável, mesmo que enterrado, tem que ter a pintura de solo ali para os extintores. Principalmente porque ali também para veículos, tá? Pessoal, então nós falamos de sinalização, principalmente para os projetos técnicos simplificados. Falamos de extintores e vamos falar um pouquinho de saídas de emergência, tá? As saídas de emergência voltadas para essas pequenas edificações. O que você precisa entender sobre saída de emergência para pequenas edificações? Lembrando, pessoal, que o nosso foco aqui é te dar um pouco de bagagem para você começar a buscar os seus primeiros clientes e começar a faturar imediatamente com os projetos de bombeiro. Nada de ficar esperando, nossa, eu vou estudar a norma inteira. Você simplesmente não vai acabar não estudando, vai desistir no meio do caminho. Faça o contrário. Domine somente o básico, busque o seu primeiro cliente e depois que você tiver com o problema na mão, cara, aí você corre atrás e parte para resolver o problema do seu cliente e começar a faturar com isso, tá? Vamos falar de saídas de emergência. As saídas de emergência, elas devem ser proporcionais ao público daquele local, tá? Então, se você tem um comércio, em tese você teria que calcular o público máximo daquele comércio, segundo também a instrução técnica de saída de emergência, e as saídas deveriam ser proporcionais. Porém, gente, para edificações, para os PTS, que são edificações pequenas, os comércios pequenos, normalmente você tem uma grande porta de entrada, no mínimo você vai ter uma porta de 1,20, 1,80, e você tem uma área pequena. Quantas pessoas conseguem sair por uma porta deste tamanho? E eu já falo para vocês que uma porta de 80 centímetros, ela é capaz, por norma, de escoar até 100 pessoas, tá? Uma porta de 80 centímetros vale por uma unidade de passagem e pode escoar até 100 pessoas. Uma porta de 1 metro, ela vale por 2 unidades de passagem. Então, pessoal, o que eu quero dizer, não há problemas de saída de emergência numa edificação térrea que tenha pelo menos uma porta de 1,20 m, a não ser que seja um restaurante muito grande, e nesse caso vai ser projeto técnico. Não é projeto técnico simplificado. Então, as saídas de emergência, basicamente, a preocupação maior de vocês serão com os locais de reunião de público, por exemplo, uma igreja, um restaurante, tá? Que você tem um público um pouco maior, e aí sim você tem que ter cuidado se você vai ter que pôr barra antipânico, por exemplo, num restaurante. Aí são regras específicas. Mas para a maioria dos casos, pessoal, comece a correr atrás dos seus clientes. Comece a buscar novos clientes. Comece a buscar essa mudança de vida para vocês. Todo mundo que começou a trabalhar com projetos contra incêndio começou com um projeto simplificado, começou com coisas assim. Se você não se destravar, se você não começar a correr atrás, buscar os clientes, pegar o seu primeiro cliente, você vai ficar na mesma, tá? É claro que se você tiver um acompanhamento, se puder ter alguém com mais experiência ali para te dar suporte, é melhor, tá? A gente, inclusive, daqui a um tempo deve estar falando sobre o assunto, nós vamos lançar de novo, nós vamos abrir a mentoria para o nosso curso, mas não é o foco. O foco é você não ficar parado, você começar o ano buscando novos horizontes. E pasmem, pessoal, eu estava conversando com um colega meu hoje, falando com ele, e ele falou que estava participando de um evento. Ele falou que tinha uns 1.000 engenheiros, mais ou menos. Eu não sei se tinha 1.000, mas vamos dizer que tinham muitos engenheiros. E aí, uma certa hora, o palestrante foi perguntando, quem que trabalha com a parte de arquitetura, quem trabalha com estrutura, e as pessoas foram levantando mão. Quem trabalha com CETESB, regularização de meio ambiente, as pessoas iam levantando a mão. Quem trabalha com regularização no bombeiro? E aí ele falou que ele levantou a mão, e mais 2 colegas dele levantaram a mão, no meio de um monte de gente. Ele e os colegas deles ainda estão começando a pegar os projetos maiores. É um mar aberto, gente. É um mar aberto que hoje está à disposição de vocês aí. Então, deixa eu ver, tem uma dúvida aqui. Para a CLCB, próximo do vencimento, solicitamos a renovação ou emissão de um novo no sistema Via Fácil. Você solicita um novo. O CLCB você sempre vai solicitar um novo no sistema. Você nunca vai renovar o antigo. Então você dá a entrada tudo de novo e simplesmente solicita.
O CLCB, eles são uma versão do PTS. O PTS pode ser regularizado de duas formas, tá? O projeto técnico simplificado, o bombeiro pode fazer vistoria no local ou muitas vezes ele nem vai fazer vistoria. Quando ele não faz vistoria, ele libera o chamado CLCB, tá? Então, os projetos técnicos, quando o bombeiro faz a vistoria, o bombeiro libera o AVCB. Essa é a diferença de AVCB, que é o Certificado de Licença no Corpo de Bombeiros, e do AVCB, que é o Auto de Vistoria. Ou seja, tem o AVCB, o bombeiro foi no local, mas para os casos menores, para as edificações menores, o bombeiro ele nem vai no local. Simplesmente ele solta o certificado através do seu protocolo. Você vai falar que o local está em condições. O proprietário vai assinar um documento e você vai assinar um documento falando que tem os extintores, que as saídas de emergência estão ok, que a sinalização está ok. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje eu falei com o Murilo, e o Murilo, ele já, nesse mês de janeiro, ele já faturou R$10 mil com projeto técnico simplificado. Gente, é claro que ele não começou ontem, mas se você não começar, você nunca vai alcançar, você nunca vai sair de onde você está, tá? Você nunca vai dar um conforto maior para sua família, um conforto maior para você. Tem que sair de onde você está. Por isso que eu vivo falando, comece a trabalhar com os projetos de bombeiro. Os projetos de bombeiro vão abrir um novo horizonte para você. Ó, o Wellington está falando que lá no Ceará, ele vê que tem bastante colega que trabalha, mas muitos sabem apenas o básico. E justamente esse é o ponto que eu sempre toco também, né? Quando você começa a trabalhar com os projetos técnicos simplificados, eu falo que eles são a porta de entrada, né? Eles são a piscina para criança, né? É aquela piscina básica ali que a criança está brincando, mas você tem que ir para a piscina olímpica, né? É apenas o passo para você entrar, para você começar a trabalhar. Mas você tem que buscar a piscina olímpica ali para você começar a nadar. Começa no rasinho, mas depois vai para novos desafios. Busca o mar, né? Vai entrar no mar ali, vai nadar um pouco no mar. Que são os projetos técnicos. O projeto técnico simplificado, muita gente reclama do preço, né? Mas eles são uma oportunidade que você consegue fazer 5, 6 projetos técnicos simplificados em um dia, tá? Começa com eles, essa proteção por extintores, por sinalização, saída de emergência, são as medidas básicas de proteção e combate a incêndio. Comece por essas medidas, aprenda essas medidas e depois comece a fazer os projetos de proteção e combate a incêndio. É para isso que eu estou aqui, para isso que eu chamo vocês. A partir da semana que vem, eu vou estar fazendo lives diárias, eu vou determinar o horário, mas eu vou estar passando tudo isso para vocês. Vocês têm que ter uma gana, né? Uma vontade de mudar. Vocês têm que ter essa força de vontade para iniciar. E depois a coisa vai crescendo e vai aumentando e vocês vão crescendo nessa área de proteção e combate a incêndio. Depois que vocês dominarem o básico, você começa a dominar as outras medidas de proteção e combate a incêndio. A distribuição de alarme de incêndio, a distribuição de hidrantes. E aí, isso é apenas o começo, tá? De uma grande escada que você vai seguir para buscar a independência com os projetos de bombeiro, para buscar nova fonte de renda, para buscar faturar pelo menos R$15 mil por mês. Isso, pessoal, é o mínimo que eu falo que dá para faturar com os projetos de bombeiro. Se você começar agora, é lógico que tem essa jornada. Você tem que dominar o projeto técnico simplificado, depois você domina os projetos técnicos. O que eu costumo falar, o projeto técnico simplificado ele vai estar ali em torno de, hoje, o mercado ele está de R$1.000, 800, 1.000 e pouquinho, R$1.500, né? Mas você entrando nessa área, se você realmente se dedicar, se você for atrás, você vai aprender a fazer os projetos maiores, aqueles projetos de um supermercado que você vai vender por 8 mil, por 10 mil, por 15 mil reais. Pessoal, tem empresas enormes precisando de bons profissionais para se regularizarem. E eu chamo vocês para a gente estar regularizando o Brasil inteiro. O bombeiro, ele apenas está começando a exercer o seu poder de polícia. Assim, segundo a minha experiência, pelo que muitos anos já acompanhando, cerca de 30% das edificações estão regularizadas no bombeiro. O que você acha que vai acontecer agora o bombeiro com poder de polícia? O que você acha que vai estar acontecendo? O bombeiro certamente cada vez cobrar mais. E isso, assim, vai faltar profissional para atender tantos locais que precisam da regularização do bombeiro. Então, é justamente para chamar vocês, para que vocês despertem
para a grande oportunidade que são os projetos de bombeiro. Eu sei que tem muita gente aqui que está descontente com a carreira, que está descontente com o salário, que está descontente com o patrão, que quer dar uma vida melhor para sua família, e olha a oportunidade passando na frente de vocês. Olha a grande oportunidade que são os projetos de bombeiro. Muita gente investiu na formação. Eu conversei com um colega há um tempo atrás, ele está trabalhando de operador de máquina. Nada contra, é uma profissão digna, respeitada, mas, pessoal, vocês estudaram, vocês têm formação, vocês têm como crescer nessa carreira. O que vocês têm que ter é foco, buscar as oportunidades, enxergar e buscar o seu espaço. Tem espaço para todo mundo, tem um Brasil inteiro para ser regularizado. A questão de clientes, pessoal. Os clientes você tem que buscar, você tem que ir atrás, buscar parcerias. Mas você tem que começar. Simplesmente não dá para desistir antes de começar. Não dá para desistir antes de ter os clientes. Então, vamos buscar, vamos atrás, pessoal. Vamos buscar essa nova fonte de renda para a gente, né? Vamos buscar uma realização profissional. Os projetos de bombeiro podem trazer tudo isso para vocês, né? Eu não sei como que tá, se seu plano de saúde está em dia, se a sua família. Você escolhe a escola do seu filho como hoje? Você escolhe pelo preço? Você escolhe pela melhor escola? Você consegue dar uma ótima casa? Gente, tá aí, né? O mercado tá aberto para a gente ir atrás e buscar tudo isso aí, tá? Não adianta só ficar reclamando, poxa, eu não consigo, eu não sei, eu não domino o AutoCAD, eu não sei o que fazer. Não adianta. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês vamos à luta, vamos buscar o primeiro cliente, vamos dominar aí as medidas de proteção e combate a incêndio básicas e vamos começar a trabalhar. Para quem está interessado, a partir mais do fim do mês, nós vamos estar abrindo aí as inscrições para uma mentoria, para o nosso curso de proteção e combate a incêndio, que parte desde o básico até o avançado, para quem realmente quer mergulhar nessa área e nadar em águas mais profundas. Tá bom, pessoal? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. A gente está pegando aqui o jeito dessa ferramenta, de falar com vocês. Eu gosto muito de estar falando e nós vamos ter várias oportunidades para a gente estar juntos aqui. Mais uma vez eu agradeço todos vocês. Para quem não me conhece, né, eu trabalhei muitos anos no bombeiro e eu tenho muita experiência nessa área. E eu gostaria de ajudar vocês e buscar levar vocês a um outro patamar, levar vocês para um outro nível de vida. Pessoal, obrigado aí e até a nossa próxima live.